Aqui quem fala com vocês é Marcelo Alcântara Holanda. Eu sou médico pneumologista e intensivista. Sou professor de terapia intensiva e pneumologia pela Universidade Federal do Ceará. Coordeno a CTI do Hospital Monte Clínico aqui em Fortaleza. E sou idealizador da plataforma Xlang. Estou aqui com vocês para apresentar uma aula sobre a oxigenoterapia nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica. Vamos abordar aqui, em 3 partes, como funciona esse novo dispositivo, esse novo aparato de tratamento, quais as evidências científicas no contexto da insuficiência respiratória hipoxêmica e como utilizamos isso na prática. Então, falando de como funciona, essa tecnologia, ela basicamente é muito simples. Ela requer um sistema que misture ar com oxigênio, portanto, um fluxômetro que seja o mais adequado possível, acima de 30 litros por minuto de oferta, e que permite um FO2 até 100%, como demonstraremos a seguir. Essa oferta de alto fluxo de ar e de oxigênio deve passar por um sistema de aquecimento e umidificação muito eficiente, que deve garantir uma umidade próxima a 100%. Isso requer um sistema de aquecimento e um circuito aquecido que vai levar essa mistura de ar e oxigênio até uma cânula nasal que tem um calibre maior do que as cânulas nasais a que estamos habituados e que também deve ter uma anatomia, deve ter uma configuração confortável para o paciente. Então esse tripé, fluxômetros com mistura de ar e oxigênio, aquecimento e umidificação e a cânula nasal compõem o que nós chamamos de oxigenoterapia nasal de alto fluxo. Ela funciona ofertando um FO2 de até 100% com um bom grau de precisão. Como isso acontece? Ora, sabemos que as máscaras faciais que nós utilizamos, elas no máximo conseguem ofertar um fluxo de 10 litros por minuto. Esse oxigênio a 100% vai se misturar com o ar ambiente. Então aqui a gente tem uma curva de fluxo num paciente que está respirando espontâneo. Apenas uma fração desse gás que entra nos pulmões dos pacientes vai ser 100% de oxigênio. A maior parte vai ser ar ambiente. Por quê? Porque o paciente em insuficiência respiratória ele tem uma demanda muito alta de fluxo. Pode chegar até 30, 35 litros por minuto. Por outro lado, com a terapia nasal de alto fluxo, é possível ofertar mais do que a demanda do paciente, por exemplo, um fluxo de 35 litros por minuto. Com isso, essa diluição da oferta de oxigênio não acontece porque a demanda do paciente digamos assim, atendida pelo sistema. Então, novamente aqui, a oxigenoterapia convencional, ela vai necessariamente ser diluída no ar ambiente a depender da demanda inspiratória do paciente. Por outro lado, se essa demanda inspiratória é atingida pela oferta de oxigênio que é dada, eu posso sim titular essa FO2 até 100%, dependendo da mistura de ar e oxigênio que eu realizo. Esse trabalho bem interessante conseguiu medir a fração inspirada de oxigênio na traqueia em pacientes que foram submetidos a 3 tipos de oxigenoterapia. A clássica máscara de reservatório, o sistema de oxigenoterapia nasal de alto fluxo, nesse caso foi usado o sistema comercial disponível, o OptiFlow, e uma máscara de CPAP. E o que a gente observa é que na dependência de fluxo, o sistema aqui, o OptiFlow, por exemplo, ele pode atingir sim 100% de FO2 na traqueia. Veja bem, não é na via aérea superior, é na traqueia. Um valor muito similar à máscara de reservatório que nós todos conhecemos. E acima da máscara de CPAP, mesmo quando você dá essa oferta de oxigênio puro, vamos dizer assim. Veja que quando o indivíduo tem recebe um fluxo menor, 15 litros por minuto, essa oferta de oxigênio cai. Justamente na dependência do fluxo é que a gente sabe que fluxos acima de 30, 40 é que vão dar um FO2 ao redor de 100%. Se for assim o desejo do tratamento para esse paciente. Então, um outro aspecto de como funciona esse dispositivo
tem relação com a lavagem do espaço morto anatômico das vias aéreas superiores. E isso é uma questão muito interessante, porque se acreditava que a oxigenoterapia com esse alto fluxo pudesse lavar as vias aéreas superiores, removendo o gás expirado e lavando esse CO2 que ficaria presente ainda nas vias aéreas numa próxima inspiração. E não se conhecia até recentemente qual a influência desse fluxo nesse processo. Então os autores desse trabalho montaram num manequim, numa cabeça, no manequim que foi feito por impressora 3D, a partir de um modelo anatômico, inclusive reproduzindo as fossas nasais, todo o compartimento das vias aéreas superiores, e esse compartimento das vias aéreas foi preenchido com um gás marcado com radiação, um gás radioativo que pudesse ser medido através de uma gama-câmera a sua presença no compartimento. E se avaliou o efeito da terapia nasal de alto fluxo, variando-se o fluxo de 15 a 45 e verificando quanto tempo leva para essa oferta de fluxo lavar essas vias aéreas superiores desse gás marcado. Então vejam que com 15 litros por minuto, com 2 segundos a gente já observa uma certa lavagem do compartimento mais anterior desse modelo anatômico. Com 30 litros por minuto, essa lavagem se processa até em 1 segundo. E com 45 litros por minuto, a gente tem uma lavagem quase que completa desse compartimento mais anterior e um pouquinho até do compartimento mais posterior ali da orofaringe, podemos dizer assim. Então realmente isso demonstra claramente a eficiência do método nesse contexto. Os autores foram além e fizeram uma correlação entre o fluxo da terapia nasal de alto fluxo e a limpeza do espaço morto das vias aéreas, de tal sorte que nós temos essa relação linear aqui, com o aumento do fluxo, uma limpeza, um clareamento do gás nas vias aéreas superiores, portanto, demonstrando isso de uma maneira inequívoca.